Olá, entre leitores! Você está no canal Entre Resumos e Resenhas com Cíntia Souza. Cíntia com TH, viu? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tema Machado de Assis era machista? Você já tinha pensado nisso? Quer saber o que eu acho? Então fica comigo! Então eu vou apresentar aqui 7 narrativas para ilustrar meu ponto de vista. Vou começar com o marco do realismo no Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma narrativa que acompanha a história de Brás Cubas, um filhinho de papai, herdeiro, que não tinha preocupação real de dar certo na vida porque ele iria herdar tudo que o pai tinha conseguido. Ele teve alguns amores, como Marcela, Eugênia, se ela não fosse coxa, né? E Virgília. Só que Virgília era casada com Lobo Neves, que depois se tornou amigo de Brás Cubas. E é interessante que na história, Brás Cubas conheceu Virgília antes. Quase se casaram, mas Brás Cubas não quis. Mas aí um dia, conversando com o primo dela, Luiz Dutra, ele soube que ela havia se casado com Lobo Neves. Olha só. Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília, casada com Lobo Neves, continuou Luiz Dutra. Ah, e só hoje eu soube de uma coisa, seu Manganão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ideias de meu pai. Quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito em você. E ela então contou-me tudo. Vejam que ele ficou surpreso ao descobrir que ela havia se casado, ou seja, que ela tinha seguido a vida, né? E aí depois que ela já havia se casado, ela deu um baile e eles dançaram uma valsa. E foi depois dessa valsa que ele decidiu que ela tinha que ser dele. Sim, senhor, amávamos. Agora que todas as leis sociais não o impediam, agora é que nos amávamos deveras. Achávamos-nos jungidos um ao outro, como as duas almas que o poeta encontrou no purgatório. Então vejam só, agora que ele não podia tê-la é que Brás Cubas queria. Vejam que parece ser uma coisa mais de orgulho ferido do que amor verdadeiro. Então Brás Cubas tem um caso com Virgília enquanto ela era casada com o Lobo Neves. Mas na história quem estava traindo? Virgília, né? A esposa era a adúltera. Outro livro muito famoso sobre a questão de adultério é Dom Casmurro. É uma narrativa contada em primeira pessoa pelo Dom Casmurro e tem certeza de que Capitu o traiu com Escobar, seu melhor amigo. E a primeira grande suspeita de infidelidade acontece exatamente no velório de Escobar. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesmo. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Foi nesse momento que ele passou a ter certeza do caso entre os dois. Inclusive, ele passa a ter certeza de que o filho deles, Ezequiel, era filho, na verdade, de Escobar. E há um momento em que ele diz isso, que ele diz que não é o pai de Ezequiel. Bentinho fala para Ezequiel, toma outra xícara, meia xícara só, e papai, eu mando vir mais, anda, bebe. Papai, exclamou Ezequiel, não, eu não sou seu pai. Então ele chega a dizer para o menino que ele não era filho dele. E aqui não estou gerando a discussão se ela traiu ou não o Bentinho, mas a questão é que a história toda é centrada nessa questão da infidelidade feminina. Em A Cartomante também vemos mais um caso de adultério feminino. Por quê? Rita era casada com Vilela, que era inclusive amigo de Camilo, mas isso não impediu Camilo de ter um caso com Rita. Mas a narrativa coloca Rita como a traiçoeira da história. Olha só o que o narrador diz. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos no espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e a estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Rita é descrita como uma mulher ardilosa. Foi ela que envolveu Camilo e o fez trair a amizade que ele tinha com Vilela.
Camilo não queria inicialmente, mas Rita era muito traiçoeira e ardilosa. A mulher é que trai o marido. Em Noite de Almirante, Deolindo conhece Genoveva e eles se apaixonam, mas o rapaz precisava fazer uma viagem de instrução da marinha, só que eles não queriam se separar. Mesmo assim, Deolindo decide ir, mas antes eles fazem um juramento de fidelidade. Eram 8 ou 10 meses de ausência. Como fiança recíproca, entenderam dever fazer um juramento de fidelidade. Juro por Deus que está no céu. E você? Eu também. Diz direito. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Estava celebrado o contrato. Não havia descrer da sinceridade de ambos. Ela chorava doidamente. Ele mordia o beiço para dissimular. Afinal, separaram-se. Genoveva foi ver sair a corveta e voltou para casa com um tal aperto no coração que parecia que lhe ia dar uma coisa. Não lhe deu nada, felizmente. Os dias foram passando, as semanas, os meses, 10 meses, ao cabo dos quais a corveta tornou e Deolindo com ela. Vejam que o casal fez um juramento de fidelidade, dizendo que um ia esperar o outro. Mas quando Deolindo volta 10 meses depois da viagem e vai logo procurar a Genoveva, ela não está em casa. E olha só o que a velha com quem ela morava diz. Genoveva andava com a cabeça virada. Mas virada por quê? Está com um mascate, José Diogo. Conheceu o José Diogo, mascate de fazendas? Está com ele. Não imagina a paixão que eles têm um pelo outro. Ela então anda maluca, foi o motivo da nossa briga. José Diogo não me saía da porta. Eram conversas e mais conversas. Até que um dia disse que eu não queria a minha casa difamada. Vejam que quem não conseguiu cumprir o juramento de fidelidade foi quem? Foi Genoveva, foi a mulher. Outra narrativa em que acontece o adultério feminino é no conto chamado A Carteira. Aqui o triângulo amoroso vai ser formado entre Amélia, Gustavo e Honório. Amélia é casada com Honório e Gustavo é amigo de Honório, né? Esses amigos de Machado de Assis. Gustavo perdeu sua carteira e Honório foi quem achou. Inicialmente nós não sabemos que a carteira é de Gustavo, só mais no finalzinho da história. E aí Honório devolve a carteira para Gustavo. E Gustavo pega extremamente ansioso essa carteira e preocupado. E aí ele logo abre a carteira. E nós ficamos sabendo o seguinte: Honório deu 2 voltas e foi mudar de toalete para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler e estendeu-o à dona Amélia, que ansiosa e trêmula rasgou-o em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor. Por que a Amélia estaria dando bilhetinhos de amor para Gustavo, se o seu marido é Honório? Então, aqui nós percebemos que havia sim um caso entre eles. Outro conto que fica insinuado um possível flerte entre os personagens é a Missa do Galo. Os personagens são Conceição, casada com Menezes, e Nogueira, um estudante que estava hospedado lá na casa deles. O conto é narrado em primeira pessoa, na visão de Nogueira, que sentiu que Conceição estava flertando com ele. A história não deixa isso claro. É como Dom Casmurro, cujo narrador também é uma primeira pessoa e por isso gera dúvida se de fato havia traição ou não. Nogueira diz o seguinte: nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. E aí, enquanto ele está lá na sala esperando, Conceição aparece e começa a conversar com ele. Só que ele, um rapaz de 17 anos, começa a achar que ela estava se insinuando para ele nos movimentos mais lentos, no sentar, no inclinar-se. Ele acha que ela estava dando bola para ele. Até porque a narração deixa claro que o marido dela, Menezes, tinha sim um amante. Então, faz parecer talvez para o leitor que ela quisesse dar o troco ao marido. Então, a traição do marido fica clara. Que ele dizia que ia para o teatro, mas na verdade ele ia ficar com a amante. Isso pode induzir o leitor a achar que Conceição de fato tinha flertado com Nogueira como uma espécie de revanche contra o marido, porque ele era infiel. Então, enquanto conversavam, Conceição ficou muito preocupada em não acordar a mãe dela, que estava dormindo. E ela falava: mais baixo, mamãe pode acordar. E não saía daquela posição que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras. Realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois.
Eu mais que ela, porque falava mais. Ela às vezes ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou, trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado, no canapé. Voltei-me e pude ver a furto o bico das chinelas, mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se. O roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho: mamãe está longe, mas tem o sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. E aí fica essa questão: ela está preocupada de fato com o sono da mãe? Ou o fato de ela pedir para ele falar baixinho é uma maneira de seduzi-lo também? Como o tempo é interessante, né? Ele ficou extremamente excitado só de ver o bico do chinelo dela. Em A Mulher de Preto também acontece uma acusação de infidelidade por parte da esposa. Madalena é acusada pelo marido Menezes de infidelidade. Ele ficou furioso e a mandou para o Rio de Janeiro. Eles eram do norte. E ele foi depois de um tempo. Só que aí aparece Estevão, que vai se apaixonar por Madalena, mas inicialmente ele não sabia que Menezes e Madalena eram um casal. Só que aqui nessa história, Estevão não vai ser o amante, não. Ele vai ser o homem responsável pela união novamente entre Madalena e Menezes. Ela lhe confidencia essa situação e ela queria que ele a ajudasse a voltar para o marido. Ele pensava inicialmente que Madalena fosse viúva, porque ela só vestia preto, mas aí depois ele descobre que não, que ela era casada com Menezes. A viúva não era viúva, era mulher de Menezes, viera do norte meses antes do marido, que só veio como deputado. Menezes, que a amava doidamente e que era amado com igual delírio, acusava-a de infidelidade. Uma carta e um retrato eram os indícios. Ela negou, mas explicou-se mal. O marido separou-se e mandou-a para o Rio de Janeiro. Madalena se defende, diz que é inocente. E ela pede ajuda, então, a Estevão. E ele decide interceder em favor de Madalena. E ele conta a história, então, para Menezes, dizendo que ela é inocente. Mesmo Estevão estando apaixonado por Madalena, ele decide ajudá-la. E ele vai falar com Menezes. E ele conta que, na verdade, tudo não passava de um mal-entendido. Estevão diz, então, a Menezes: o meu fim é dizer-lhe, meu caro amigo, que a mulher condenada é uma mulher inocente. Ouvindo estas palavras, Menezes deu um pequeno grito. Depois, levantando-se com rapidez, pediu a Estevão que lhe dissesse o que sabia e como sabia. E Estevão conta que, na verdade, o retrato do rapaz era de uma amiga de Madalena, que pediu que ela guardasse. Então, depois que Estevão sai, o narrador diz o seguinte: ficando só, Menezes caiu em profunda meditação. Ele acreditava em tudo e amava a mulher, mas não acreditava que os belos dias pudessem voltar. Mas no fim eles acabam voltando sim. No fim de alguns dias dissipara-se a nuvem do passado e o casal reunira-se. Nesse caso a acusação era apenas um engano, mas novamente a narrativa parte da possível infidelidade feminina. E olha que absurdo, né? Porque Madalena diz que é inocente e o Menezes não acredita. Aí um homem qualquer, que ele conheceu há pouco tempo, vem e fala que Madalena é inocente. Aí Menezes acredita, para você ver como a palavra da mulher não tem peso, não tem força. E é o que acontece até atualmente. Às vezes nós vemos casos de mulheres dizendo que foram violentadas. E mesmo assim há pessoas que duvidam disso. Então esse conto aqui mostra bem esse pensamento patriarcal da época. Alguém já leu alguma narrativa de Machado de Assis em que o adúltero fosse o homem e não a mulher? Mas então, Machado era machista ou não? Precisamos entender também o contexto da época. Machado de Assis escreveu durante dois períodos estéticos, o do romantismo inicialmente e posteriormente do realismo. Inclusive, o livro dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai ser o marco do realismo no Brasil, publicado em 1881. E aí, para falar sobre as características do realismo, eu vou usar esse livro aqui, Escolas Literárias, de Dante Tringali, no qual ele lembra que o realismo foi uma estética que surgiu na França, a partir da obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert, de 1857, que vai retratar a história de quem? De Madame Bovary, que vai ser uma mulher adúltera. Ela vai ter um caso porque ela é obcecada pelos romances românticos e ela precisa vivenciar o amor romântico e ela não encontra esse amor com o marido, ela encontra com o amante.
Outro livro muito famoso também na literatura realista é O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, escritor português, que publicou esse livro em 1878. E também a personagem principal é casada e vai ter um caso com o seu primo, vai trair o marido e ter um caso com o seu primo. O próprio da estética realista mostrar a destruição do casamento a partir do adultério feminino. E o realismo é uma estética que veio combater a idealização que acontecia no romantismo. Então não havia fantasia, era sem idealização. O foco era em descrever o real, sem interferências subjetivas. Os autores acreditavam que escreviam com rigor e fidelidade ao que de fato acontecia. O belo se identifica com a verdade, sente-se um autêntico fascínio pela representação fiel e objetiva da vida humana, com seus problemas cotidianos. Não se admite o fantasmagórico, o absurdo, o impossível. Não se dá nenhuma informação falsa. A arte não mente. A arte se define como imitação. Não é criação livre da fantasia. Ela reflete a realidade. Então, se o foco é imitar a realidade, e nós vemos nessas várias narrativas a mulher sendo a adúltera, o que essas narrativas estão mostrando? Que o problema do casamento está na mulher. E eles descrevem o casamento como uma instituição falida e fracassada e, de certa forma, coloca a culpa na mulher. Então essa é sim uma visão muito patriarcal, machista e misógina. Mas é claro também que eu estou analisando com os olhos de hoje, do século XXI, de 2026. É preciso entender também que todo homem é fruto, sim, do seu tempo. E naquela época, no século XIX, havia essa cultura de menosprezar as vontades da mulher, a fala da mulher, a voz da mulher. E Machado de Assis deixa transparecer isso, sim, em algumas das narrativas, como essas que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo. Ele deixa transparecer, sim, essa visão mais patriarcal e até machista, que culpa a mulher pelo fracasso do casamento em algumas de suas narrativas, como eu trouxe aqui. Por outro lado, quando ele usa o narrador em primeira pessoa, como acontece em Dom Casmurro e a Missa do Galo, ele coloca os narradores como uma pessoa não confiável. Isso também leva o leitor a questionar se a mulher traiu ou não. E aí é como se ele, de certa forma, criticasse essa visão que a sociedade tem sobre as mulheres, como se a mulher sempre fosse infiel. Na verdade, é porque a mulher é sempre vista e descrita pelo olhar masculino. A mulher não tem voz, a mulher não tem fala, a mulher não é personagem principal, a mulher não é a protagonista. Então vejam que Machado de Assis é um escritor extremamente complexo. Ao mesmo tempo em que algumas histórias reforçam um olhar mais patriarcal e machista, por outro lado, Machado de Assis constrói narrativas que parecem criticar essa maneira como a mulher é vista na sociedade, porque ela é sempre descrita pelo olhar do homem. Mas o interessante é gerar a discussão, a reflexão. E aí eu queria saber o que vocês acham. Nós podemos definir Machado de Assis como machista? Vamos agora fazer o nosso mapa mental para sintetizar as histórias. Então, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o triângulo amoroso é formado por Virgília, casado com Lobo Neves, e Brás Cubas é o amante. Em Dom Casmurro, Capitu é casada com Bentinho e supostamente tem um caso com o Escobar. Em A Cartomante, Rita é casada com Vilela, mas tem um caso com o seu amigo Camilo. Em Noite de Almirante, Deolindo é namorado de Genoveva, mas ela o troca por José Diogo. Em A Carteira, Amélia é casada com Honório, mas envia bilhetinhos de amor para Gustavo. Em Missa do Galo, Conceição, casada com Menezes, mas supostamente flertou com Nogueira. Em A Mulher de Preto, Madalena é casada com Menezes, mas ele acredita que ela tinha sim um amante. É isso, até o próximo vídeo.